Olá, eu sou Michel Torres, coordenador de formação do Extraeb, o grupo de pesquisa História, Trabalho e Educação no Brasil. O programa Formação e Resistência está lançando o seu 5º episódio, o episódio O que é Globalização? Para tratar esse tema, nós convidamos o professor Edmilson Costa, ele que é doutor em Economia pela Unicamp e tem pós-doutorado em Globalização e Capitalismo Contemporâneo pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da mesma instituição. Então, o episódio de hoje, o que é globalização? O processo de internacionalização da produção e das finanças, mais conhecido como globalização, significa um conjunto de mudanças profundas no sistema capitalista, com impactos em todos os setores da vida social, na economia, na política, na cultura e na sociedade. Toda a atividade do sistema econômico que existe hoje, ela está permeada pelo processo de globalização. Desde a escova de dentes que usamos, os alimentos que comemos, a roupa que vestimos, os computadores e a internet que utilizamos, os bancos nos quais temos as contas ou realizamos atividades financeiras, ou seja, todas as atividades estão hoje permeadas pelo processo de globalização. E ao contrário do que muitos imaginam, a globalização começou quando as empresas produtivas passaram a realizar a sua produção fora das fronteiras nacionais. E as instituições bancárias seguiram também o caminho das empresas transnacionais. Mediante a instalação de milhares de filiais produtivas e financeiras na periferia, o sistema capitalista transformou profundamente o chão da fábrica, as finanças e todas as relações de produção no sistema capitalista, transformando esse sistema num sistema mundial completo. Isso porque, antes da globalização, o sistema ele só era completo em apenas duas variáveis da órbita da circulação: o comércio mundial e a exportação de capitais. Para melhor nós compreendermos esse fenômeno, nós vamos abordar separadamente a questão da globalização da produção e da globalização das finanças, apenas para efeito didático, porque nós compreendemos que a globalização ela é um processo único e que modificou completamente a estrutura de acumulação e a captura da mais-valia na economia mundial. Muito bem, com relação à globalização da produção ou à internacionalização produtiva. A internacionalização da produção, ela começou na segunda metade da década de 50 e se consolidou nas décadas seguintes. Através desse processo, as empresas transnacionais dos países centrais abriram novas plantas industriais nos países da periferia e assim passaram a produzir diretamente bens e serviços em praticamente todos os continentes. Com o processo de produção na periferia, os grandes monopólios transnacionais passaram a se aproveitar das melhores disponibilidades desses países, como matérias-primas e mão de obra baratas, além de facilidades fiscais e creditícias ofertadas pelos governos onde essas empresas se instalaram. O processo de globalização da produção se intensificou e consolidou com a emergência dos novos ramos de produção, como as tecnologias da informação, a internet, a microeletrônica, a robótica, a engenharia genética, a biotecnologia e os novos materiais, entre outros pontos. Esses novos ramos produtivos, hoje, hegemonizam o processo de produção
no sistema capitalista e colocam em segundo plano os velhos ramos de produção da segunda revolução industrial, como a metalmecânica, os plásticos, etc. É importante também ressaltar que todo o processo de globalização ele é articulado pelo grande capital monopolista internacional através das empresas transnacionais que funcionam atualmente como uma espécie de destacamento avançado do sistema capitalista na busca da valorização do capital. E essas empresas possuem uma estratégia mundial de atuação tanto nos campos produtivos, comercial, logístico e tecnológico, e dominam o circuito mundial do capital. Vejamos agora a globalização das finanças. A internacionalização do processo financeiro, ele é resultado do desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, impulsionadas pela construção dos satélites, das fibras ópticas, da universalização dos computadores e da internet. No processo de internacionalização das finanças, os bancos seguiram o movimento das empresas transnacionais e também abriram filiais em todos os continentes. E esse processo de internacionalização financeira, ele foi facilitado pela desregulamentação de todo o sistema financeiro no final dos anos 70, nos governos Reagan e Thatcher, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Quando ocorreu a liberalização das finanças, a livre mobilização de capitais e a desregulamentação bancária. Tudo isso com o apoio das agências multilaterais internacionais, especialmente do Fundo Monetário Internacional. E esse processo de liberalização geral fez emergir com muita força a especulação financeira, mediante a criação de novas oportunidades de aplicação no mercado financeiro, a entrada de novos agentes não bancários nesse mercado, o que aos poucos ele foi subordinando toda a atividade econômica à lógica das finanças. Para se ter uma ideia da dimensão especulativa que ocorreu na economia mundial, basta dizer que antes da crise de 2008, os recursos que circulavam na órbita financeira eram cerca de 10 vezes maiores que aqueles que circulavam na economia real, o que, de certa forma, já indicava a possibilidade de uma grande crise, em função da grande disparidade entre a economia especulativa e a economia real, o que de fato se consumou com a crise econômica mundial de 2007, 2008. Quais os fenômenos novos que a internacionalização da produção e das finanças provocaram na economia mundial? Primeiro, com a internacionalização da produção, a burguesia dos países centrais passou a extrair de maneira generalizada o valor fora de suas fronteiras nacionais, ao mesmo tempo em que se tornou uma burguesia, ou seja, ao mesmo tempo em que se tornou uma classe exploradora direta dos trabalhadores, tanto dos países centrais quanto dos países periféricos. E a internacionalização da produção tornou objetivamente o proletariado
uma classe internacional, pois o patrão de um operário, por exemplo, da Volks na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África ou no Brasil, é o mesmo. E isso torna mais atual a palavra de ordem marxista proletários do mundo univos, porque agora essa unidade ela pode ser feita na prática, como por exemplo, uma greve dos trabalhadores da Volks ou qualquer outra empresa transnacional, ela vai encontrar um mesmo patrão e um conjunto de proletários nos diversos países do mundo. Portanto, a internacionalização da produção, ela atualizou de maneira extraordinária a palavra do Marx, proletários do mundo univos. E com a globalização, o sistema capitalista transformou o planeta numa esfera única de produção, realização e acumulação do capital. Unificou mundialmente o ciclo do capital, fechando assim um ciclo que se iniciou com a Revolução Burguesa na Inglaterra de 1640. Os novos ramos industriais tiveram também como consequência a mudança do novo perfil do proletariado mundial. Em função desses ramos industriais necessitarem de trabalhadores com alta qualificação, temos agora um proletariado mais instruído e qualificado, como, por exemplo, os ferramenteiros dos chips, os técnicos e cientistas da biotecnologia, da microeletrônica e da robótica, os web design da internet. Então, o proletariado, ele não só cresceu, como ele agora, com a globalização da produção, ele ganhou uma qualidade muito maior em função do maior tempo de instrução e da qualificação dos trabalhadores no interior do sistema produtivo. Com relação ao processo de internacionalização financeira, os setores especulativos do capital conseguiram, com esse processo, romper as barreiras do espaço e do tempo econômico, podendo agora valorizar os seus negócios ao longo de 24 horas por dia, bastando, por exemplo, utilizar os fusos horários de acordo com a abertura das bolsas e dos sistemas financeiros ao redor do mundo. Por exemplo, eu sou um especulador financeiro. Na minha primeira 8 horas, eu ligo o meu sistema de aplicação financeira com as bolsas e os negócios financeiros num determinado fuso horário onde está abrindo esses negócios em uma parte do mundo. Nas 8 horas seguintes, eu novamente ajusto a minha atuação para o fuso horário de outras praças financeiras que estão abrindo naquele momento. E da terceira 8 horas, eu faço novamente a mesma operação. Abro os meus negócios de acordo com o fuso horário daqueles países. Portanto, dessa forma, o sistema financeiro, ele conseguiu agora romper as barreiras do espaço e do tempo e passar a valorizar, entre aspas, o capital ao longo de 24 horas por dia. Além disso, a especulação financeira, ela subordinou os estados e as empresas privadas à lógica das finanças, mediante uma série de mecanismos. Por um lado, as dívidas públicas dos países e, por outro, impondo a lógica das finanças impondo a lógica das finanças nas empresas produtivas. E isso resultou num assalto cada vez maior a parcelas do orçamento público para o sistema financeiro, além da reestruturação produtiva,
e dos novos modelos gerenciais, com o aumento muito grande da superexploração, com o aumento muito grande da superexploração do trabalho no interior das fábricas. E para finalizarmos, junto com a globalização, veio também o neoliberalismo como instrumento norteador do conjunto de políticas, tanto nos países centrais quanto na periferia, com as chamadas reformas trabalhistas, reforma da Previdência, reforma administrativa, desregulamentação dos direitos e garantias dos trabalhadores, precarização do trabalho, privatização das empresas públicas e precarização também dos serviços públicos. Esse processo teve como consequência a redução dos salários, direitos e garantias dos trabalhadores, a ofensiva contra os sindicatos, a superexploração do trabalho e superexploração do trabalho e aumento da pobreza e da miséria em todo o mundo, a precarização dos serviços públicos, além da redução das liberdades democráticas para garantir essas políticas regressivas. Até agora, os trabalhadores ainda não encontraram forças para realizar uma contraofensiva ao capital, apesar dos 40 anos de neoliberalismo. No entanto, o próprio desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo criaram o seu contraponto, que é um gigantesco proletariado mundial, mais instruído, mais qualificado e que em algum momento, talvez não muito distante, emergirá como força social independente, como a história já demonstrou em outros períodos históricos. E ele emergirá para realizar as transformações nesse modo de produção que implanta a barbárie social e ameaça a vida no planeta, buscando dessa forma a construção de uma nova sociedade, que é a sociedade socialista, a sociedade da abundância e da felicidade humana. Obrigado.